Boa noite, vamos seguir aqui no livro História da Igreja, a Constituição de Clarendon. Tendo recebido uma resposta afirmativa da... Desculpe, Dal. Oi? É que eu não vi a zoadinha da gravação, perdão, tá aqui. Ah, certo. Ah, começou a gravar. Valeu. Olha aqui, então, a Constituição de Clarendon. Tendo recebido uma resposta afirmativa da hierarquia papal, o rei convocou um grande concílio do reino em Clarendon, um palácio real perto de Salisbúria, para ratificar a concessão. O objetivo do rei era a paz. A lei do país tinha sido em todo lugar desafiada pela igreja. O exercício da justiça foi interrompido e o país ameaçou entrar em uma guerra civil. O rei tinha as leis e os costumes elaborados na devida forma legal para serem assinados pelos barões leigos e pelos bispos, na esperança de resolver a disputa entre a coroa e a igreja. Se foi por medo da ira do rei, ou por política, ou por traição, é difícil dizer. Mas o arcebispo fez o juramento e assinou a celebrada Constituição de Clarendon, sendo seguido pelos demais bispos. Assim, eles escaparam das mãos do rei e dos barões. Mas está perfeitamente claro que Becket nunca, por nenhum momento, pretendia obedecer às leis que ele tão solenemente selou e jurou manter para a honra do rei. Ele conhecia o remédio para o pior perjúrio. Nenhum momento podia ser perdido. Ele fez saber ao Papa o que ele tinha relutantemente feito. E dentro de um mês recebeu uma condenação formal das constituições com letras que diziam, abre aspas, absolvendo-o de todos os compromissos contrários aos cânones e um mandato a todos os bispos e prelados do reino para que rompam sem escrúpulos quaisquer promessas da natureza semelhante que possam ter assinado. Poderia haver um perjúrio mais deliberado ou uma dissimulação mais friamente perpetrada, e isso por alguém que tinha a posição mais alta na igreja e mais próxima da pessoa de seu mestre real? Dói o coração ao transcrevermos tal ousadia e desalentadora perversidade. Certamente, não há maior iniquidade do que aquela que se encobre sob o nome de Jesus e do cristianismo.
Tais revelações nos dão as ideias mais dolorosas sobre o espírito maligno do papado. O pior dos crimes, tanto para com Deus quanto para com o homem, é justificável se promoverem o poder e a grandeza mundana da igreja. Quando e em que circunstâncias? Podemos perguntar, tendo tais fatos diante de nós. Podia o papista ser de confiança? Somos gratos por não sermos seus juízes, mas Deus há de julgar a humanidade. Versículo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículo 31. O arcebispo, que ganhara a confiança e se familiarizara com cada sentimento do coração do rei, manteve o Papa plenamente informado de tudo o que se passava entre eles, de modo que ele soubesse bem quando devia alegrar o rei e quando seu zeloso ministro. Mas certamente esta é a mais vil de todas as traições da parte de um servo e a mais injusta conduta da parte de seu guia espiritual. Mas nenhum homem pode servir a dois mestres. Ele deve ser o traidor de um deles. E assim foi nesse caso. Sendo um dos casos de tez mais tenebrosas de que se há registros. Tão logo o primaz colocou o seu selo nas Constituição de Clarendon, o Papa Alexandre já tomou de que ele não honraria seu compromisso. O veneno não foi engolido antes que o antídoto estivesse em seus lábios. Algum comentário, irmãos? Tomás A. Becket se opõe ao rei. A guerra estava então publicamente declarada entre a prerrogativa da coroa e as pretensões da igreja. A mesma batalha que foi lutada entre Henrique IV da Alemanha e Gregório VII seria agora lutada novamente em terreno inglês pelo rei e o arcebispo. Becket renunciou à chancelaria e devolveu os selos de seu ofício. Ele se retirou dos prazeres da corte, das caças, dos banquetes, dos torneios, da guerra e do conselho, e tornou-se de repente um
austero e mortificado monge. Ele vestiu as vestes do monge, uma camisa de pano, e açoitava-se com um flagelo de ferro. Todos os seus bons privilégios foram deixados. Ele jejuava no pão e na água. Deitava-se no chão duro e toda noite, com suas próprias mãos, lavava os pés de 13 mendigos. Mendigos. Essa suposta santidade inacessível era a sua força para a batalha. As mãos seculares não podiam tocar no santo homem de Deus, o sumo sacerdote ungido do Senhor. Becket conhecia o personagem, estudou cada dobra de seu caráter. Henrique ficou espantado, desconfortável e desapontado. Ele tinha promovido seu ministro favorito para a posição ainda mais alta de arcebispo da Cantuária, para que seus serviços pudessem ser mais eficazes contra o partido romanizante da Inglaterra. Não era uma questão que fique observado relativa aos privilégios legais apropriados da Igreja da Inglaterra. Henrique não tinha mostrado qualquer disposição de interferir neles, mas a Igreja tinha mostrado, através das instruções do Papa, o mais resoluto propósito de interferir nas liberdades da coroa e de todo o povo da Inglaterra. E o rei não conhecia homem algum em todos os seus domínios capaz de competir em talento e agilidade com os emissários de Roma, como seu chanceler e companheiro. Agora, pensava ele, temos um à frente da igreja, assim como do Estado, que fará boa batalha pelas liberdades da coroa e do povo de sua terra nativa. Mas não foi por esses dignos objetivos que Becket tinha aceitado o anel e o báculo. Desde o momento em que tocou em seu crucifixo episcopal, ele tornou-se o vassalo jurado até a morte da Sé Romana e o inimigo declarado de cada homem e princípio que se opusesse aos interesses da cadeira de São Pedro. E Henrique logo descobriu que seu competente e flexível chanceler, de quem esperava apoio e vitória, virou-se contra ele com a mais implacável animosidade e forçou as pretensões de Roma até um ponto que nunca tinham alcançado antes. Uma pausa.
a perplexidade do rei. Não é difícil imaginar com que sentimentos o orgulhoso e ferido Plantageneta recebeu as novidades sobre o comportamento de seu primaz. Além de possuir riqueza e poder acima de qualquer monarca de sua época, ele foi um homem de grandes habilidades, decisão e atividade. Após várias, porém infrutíferas tentativas de trazer o obstinado padre ao arrependimento, foram dadas ordens para que fosse julgado como traidor. Becket, reconhecendo o temperamento e poder de Henrique, razoavelmente concluiu que sua melhor chance de manter sua segurança pessoal consistia na fuga. Ele foi recebido pelo rei da França, não como fugitivo, mas como um distinto convidado digno de toda honra. O arcebispo foi então proclamado um traidor. Seus amigos pessoais e relações com eles foram banidas, e severas medidas foram adotadas para prevenir comunicações com seus partidários na Inglaterra. Becket, em retaliação, excomungou todos os seus oponentes, e assim a tempestade e as lutas se enfureceram por 7 longos anos. Durante esse tempo, muitos soberanos, papas e antipapas, prelados e dignatários de todos os tipos se misturaram à tormenta. Mas nesse labirinto de falsidade, traição e injustiça, não nos atreveremos a adentrar. Tendo examinado com algum cuidado as grandes questões da Igreja e do Estado, e não sem uma medida de interesse nacional, que levaram a essa imprópria disputa, sentimos que já vimos o suficiente. Os detalhes desses 7 anos seriam tediosos e de pouco proveito para o escopo e objetivos deste livro. Nota do tradutor. Henrique II foi um rei da dinastia Plantageneta, da Inglaterra. E o autor vivia na Inglaterra. As piores paixões de nossa natureza humana caída já foram abundantemente exibidas. Além disso, tais disputas não poderiam ter fim a menos que ocorra a morte do padre ou a submissão do rei. De acordo com os princípios papais, o padre nunca pode estar errado e nunca pode ceder. Esse era o terreno de Becket, o qual ele inflexivelmente mantinha. Mas, enfim, através da intercessão do rei da França e do Papa, foi-lhe permitido retornar do exílio. Ele muito duvidou da sinceridade de Henrique, mas considerou o seu próprio retorno um glorioso triunfo sobre o rei. Ele era tão arrogante e inflexível como sempre, e exigiu a imediata restituição das propriedades de sua sé e, imperativamente, se recusou a absolver os bispos e os demais que ele tinha excomungado. Desde o início do conflito,
Seu porte sempre foi insultante e desafiante. A conduta de Becket, desde seu retorno, foi detalhada a Henrique pelos bispos que imploravam sua proteção por eles mesmos e pelo clero do reino. Um deles, incautamente, disse, abre aspas, enquanto Tomás viver, você nunca terá paz, fecha aspas. A mente do rei estava muito perturbada e procurava alívio. Enlouquecido pela incontestável, inconquistável firmeza e arrogância de Becket, o desejo secreto de seu coração explodiu de seus lábios. Abre aspas. Sou um príncipe infeliz. Será que ninguém me vingará por um único padre insolente que me dá tantos problemas e que procura, por todos os meios, anular minha autoridade real? Fecha aspas. Tomás A. Becket é assassinado. 1171 depois de Cristo. Algum comentário, irmão? Não é de modo algum certo que houvesse qualquer propósito assassino na mente do rei quando ele proferiu essas palavras precipitadas. Mas aqueles ao seu redor colocaram nelas sua própria interpretação. 4 cavaleiros, camareiros do rei, homens ferozes e belicosos, resolveram prestar o desesperado serviço. Reginaldo Vites Urse, Guilherme de Trace, Hugo de Morville e Ricardo de Brito, desapareceram da corte em Bayeux, na França. Eles desapareceram, né? Nesse lugar. Desapareceram da corte e então em Bayeux, na França. Temendo a intenção dos cavaleiros ausentes, o rei despachou com toda a velocidade ao conde de Mandeville ordens para prender o primaz e de chamar de volta os 4 cavaleiros. Mas os assassinos se apressaram pelo Canal da Mancha e antes que os mensageiros do rei pudessem alcançá-los, o arcebispo foi assassinado. Os detalhes desse ato sombrio de derramamento de sangue são bem conhecidos e não precisam ser mencionados aqui. Mas podemos acrescentar, como bem autenticada a história, que não parece que os 4 cavaleiros determinaram-se deliberadamente a assassinar o primaz, sem antes
se esforçarem para obter dele uma promessa de obediência ao rei e de absolvição para os bispos. Assim, eles entraram em seu quarto desarmados. Mas suas imperiosas exigências e suas arrogantes respostas desafiadoras despertaram as piores paixões daqueles senhores feudais que tinham um forte senso de lealdade do súdito ao soberano. Eles ficaram furiosos, correram para fora e pediram suas armas. Os portões, então, se fecharam atrás deles. Demorou algum tempo antes de conseguirem entrar. Todos sabiam o que se seguiria. O arcebispo podia ter escapado, mas não faria. A vitória já era dele e seria maior ainda se ele fosse martirizado. O sino batia para as orações de vésperas. Ele entrou na igreja solenemente com seu báculo diante de si. O barulho de homens armados foi ouvido no claustro. Os monges assustados, fugiram. Onde está o traidor? Gritou um deles, sem respostas. Onde está o arcebispo? Aqui estou, ele respondeu. Novamente, os cavaleiros exigiram a absolvição dos bispos e um voto de lealdade ao rei. Ele recusou. Uma briga violenta se seguiu, o que terminou em golpes, e o arcebispo foi morto no altar. Os assassinos fugiram, primeiro para Roma, para fazer penitência, e então para Jerusalém, onde, de acordo com as ordens do Papa, passariam o resto de seus dias em austeridades penitenciais. Dá uma pausa aqui, irmão. A humilhação de Henrique II. O rei ficou muito perturbado ao ouvir as terríveis notícias sobre o assassinato sacrílego. O sentimento de horror correu pela cristandade e o rei foi marcado como um tirano irreligioso. E Becket foi adorado como um santo martirizado. Sua morte foi atribuída às ordens diretas do rei. Por 3 dias e noites, o infeliz monarca trancou-se em solidão e recusou qualquer comida e conforto, até que seus criados começaram a temer por sua vida. Ao final de sua penitência, ele enviou homens ao Papa para limpar-se de qualquer participação no crime.
O Papa Alexandre estivera tão indignado no início que não ouviria a nada, ou sequer permitiria que o nome execrável do rei da Inglaterra fosse proferido em sua presença. Ele ameaçou excomungar o rei pelo nome e pronunciar com a máxima solenidade um interdito em todos os seus domínios. Abre aspas aqui. Mediadores, no entanto, sempre podiam ser encontrados, diz Greenwood, para uma consideração adequada na corte papal. Certos cardeais foram cautelosamente contactados e não se mostraram inacessíveis aos argumentos com os quais os enviados foram, como sempre, abundantemente supridos. Assim, introduzidos, o Papa permitiu-se ser propiciado. Termos de reconciliação foram discutidos, mas o Papa tinha, então, seu pé sobre o pescoço do rei e estava determinado a impor seus próprios termos papais antes que o aliviasse. Seu triunfo pessoal sobre o teimoso rei foi tão completo quanto ele podia desejar. 2 cardeais foram enviados por Alexandre com poder legatino para se encontrarem com Henrique na Normandia, para inquirirem mais plenamente sobre todo o caso e para substanciar a penitência do rei. Henrique jurou sobre os evangelhos que ele não tinha ordenado nem desejado a morte de Becket e que ele não havia sofrido tanto pela morte de seu pai ou de sua mãe, quanto pela morte do arcebispo. Ele confessou também que palavras proferidas em sua raiva contra aquele homem santo podia possivelmente ter levado à sua morte, por cuja causa ele estaria preparado a prestar penitência de acordo com o que o pontífice achasse adequado. A Santa Sé, então, exigiu a Henrique 1. Que mantivesse 200 cavaleiros às suas próprias custas na Terra Santa. 2. Que dentro de 3 anos ele tomasse a cruz em pessoa, a menos que fosse libertado dessa obrigação pela Santa Sé. 3. Que revogasse a Constituição de Clarendon e todos os maus costumes introduzidos durante seu reinado. 4. Que reinvestisse a igreja de Cantuária, todos os seus direitos e posses, e que perdoasse e restaurasse as suas propriedades todos os que incorreram em sua ira na causa do primaz. 5. Que ele e seu filho Henrique, o mais novo, mantivessem e preservassem a coroa da Inglaterra fiel ao Papa Alexandre e aos seus sucessores, e que eles e seus sucessores não se considerassem verdadeiros reis até que eles, o Papa e os seus sucessores, os reconhecessem como tais. Tendo devidamente selado o atestado, o ato formal, o rei foi reconciliado com o Papa
no pórtico da igreja em 22 de maio de 1172. Mas não estava ainda livre das mãos dos inexoráveis padres. Sua degradação não estava ainda completa. O clero pregava de seus púlpitos e o povo era pronto o suficiente para crer que certas provações familiares que caíram sobre o rei por volta dessa época eram os juízos de Deus pela perseguição de seu santo. O povo foi também levado a acreditar que o santo estivera lutando as batalhas do pobre contra o rico, especialmente dos pobres e oprimidos saxões contra os cruéis e avarentos normandos. Deprimido pelos infortúnios, acusado de cumplicidade com os assassinos e assombrado pelos temores supersticiosos, o príncipe infeliz estava preparado para fazer uma expiação completa por seus pecados. Só vou ler aqui essa parte. Nota do tradutor. Tomar a cruz, na época, indicava a decisão de ir defender a Terra Santa. Tomar a cruz, na época, indicava a decisão de ir defender a Terra Santa. Continua aqui. Ele estava certo que nada menos que uma humilhação pública poderia apaziguar o céu ofendido e o santo martirizado. As cenas de Canossa deveriam ser encenadas novamente. Tal é o verdadeiro espírito do sacerdócio implacável de Roma. Se eles não podem derramar o sangue de suas vítimas, eles as forçarão a beber as mais amargas escórias da humilhação. São 9:01. Até aqui a gente fica, irmãos. E até amanhã. Segunda, terça-feira a gente continua nesse tópico aqui.